E aí, pessoal, tudo beleza? Gostaria de ler, de fazer uma leitura nesse cursinho online que eu comprei de conserto de carros e motos. E beleza. Bom, esse PDF aqui vai falar sobre os aditivos. Vocês sabem o que são aditivos, né? Vamos lá então, vamos para a leitura. Vamos lá. Polêmicos. Os aditivos eles são vistos como uma de manutenção preventiva ou uma simples despesa para ser evitada. Mas, na realidade, eles são bastante úteis. Os mais conhecidos são os aditivos que vão trabalhar junto com os lubrificantes do motor, cuja sua função é diminuir os atritos internos. Existem dois tipos de uso para esses aditivos. Alguns são para os motores novos, numa forma de prolongar a vida útil do motor. Outros são para motores cansados que pretendem agir sobre as folgas internas do motor. Isso é, folgas de bronzinas e anéis diminuindo a queima do óleo. Existe também uma ação detergente para evitar a formação de borras no cárter e eliminar a carbonização interna do motor. Isso é comum aos dois tipos de aditivos. Aditivos para o combustível. Bom, por sua vez, tem basicamente a função do quê? De detergente, de limpeza, para evitar a manutenção dos sistemas de alimentação. A sua eficácia é limpar os dutos de combustíveis e bicos injetores, além de promover uma leve ação antiferrugem através da lubrificação dos injetores ou carburadores. Aditivo para câmbio e transmissão. Podem mostrar rapidamente a sua eficiência, são indicados tanto para o câmbio como para a transmissão, aderindo bem à superfície do contato das engrenagens, eixos, rolamentos. Você vai notar a diferença ao rodar com seu carro. Aditivos para os radiadores. Eles são mais conhecidos como etileno glicol. O aditivo obrigatório para os radiadores tem como função elevar o ponto de fervura da água, que é acima de 100 graus. Também evita a formação de ferrugem interna do radiador, o bloco do motor e demais componentes do sistema de refrigeração. A baixa qualidade do aditivo ou a falta do mesmo pode significar o motor fervendo a uma tampa do radiador voando. Então, ou seja, ele evita que o motor ferva ou a tampa do radiador saia voando. Banco de couro. Vamos falar então de uma coisa que deixa qualquer um que ame o seu carro louco. Quando algumas mulheres vêm, elas ficam loucas. É isso mesmo, vamos falar de banco de couro. Aliás, se você sabe o que é um banco de couro, ele diminui o choque. Pois é verdade, sim. O banco de couro diminui o choque. A chegada do inverno, consequente à queda da umidade relativa do ar, as condições favoráveis ao acúmulo de energia estática dentro do veículo. Essa energia geralmente acumula entre os ocupantes e o assento do automóvel é descarregada na hora de sair do carro, provocando pequenos choques elétricos. Os especialistas e as montadoras elas asseguram que a intensidade desses choques não causa nenhum problema à saúde, pois a quantidade de energia é baixa. Também é descartada a possibilidade de que os choques eles caracterizem defeito do veículo. Mesmo não fazendo mal à saúde, nem sendo considerados defeitos do veículo, os choques eles são muito desagradáveis e ultimamente são reclamações de várias pessoas junto às montadoras. E como resolver? Bom, a solução para o problema é colocar bancos de couro no carro, pois substituir o revestimento sintético dos assentos do carro é uma alternativa para quem sofre choques ao sair do automóvel. Por receber um tratamento especial, à base de produtos naturais, o couro acaba evitando o acúmulo de energia eletrostática. É diferente do tecido sintético, que por sua composição, pela forma como foi tramado, acaba favorecendo tal acúmulo. Por que trocar o estofado? Muitos clientes acabam colocando o banco de couro somente para livrar-se das incômodas descargas elétricas, embora afirma que não seja o principal motivo da troca de estofamentos. A troca pelo couro vai variar de preço para carros de passageiros, de passeios, ou então de picape de cabina dupla ou simples. Como conservar os seus bancos? Bom, cuidados simples são a garantia da vida longa para os bancos de couro originais ou que foram revestidos depois. E o mais importante é evitar deixar o carro exposto ao sol, que é o pior inimigo do couro. Com o tempo, o material vai ele se tende a tornar ressecado e quebradiço. Dá uma dica agora, ó. Nunca passar produtos como vaselina ou silicone. Eles são muito usados em lavagens de postos de gasolinas. Eles penetram no couro, além de estragá-lo, atinge a cola, fazendo a forração se soltar. Para limpar ou remover as manchas, basta um pano limpo ou um sabão neutro. Calçadinhos com rebites metálicos nos bolsos podem riscar o assento e as laterais do banco. Baterias. As baterias mais antigas, elas precisam ter seu nível verificado e completado semanalmente com água destilada. Mas hoje em dia, com as baterias seladas, quase não há preocupação, pois elas não precisam de qualquer tipo de manutenção. Alguns cuidados podem aumentar a vida útil da sua bateria. Evite deixar os faróis ou outros equipamentos elétricos ligados, enquanto o veículo não estiver em funcionamento. Dê partidas por no máximo 5 segundos e se seu carro não pegar, aguarde 30 segundos para a próxima tentativa. E se a bateria descarregar, procure um auto elétrico, carregue utilizando um aparelho de carga lenta, pois se for de carga rápida, ela pode danificar a bateria. Combustível. Uma das dúvidas mais comuns que os motoristas é quanto à gasolina ser usada. Existem pelo menos 3 opções, que é a premium, a aditivada e a comum. Isso gera dúvidas quanto à melhor
para cada tipo de carro. Engana-se que os que pensam que a melhor é a mais cara. Existe uma para cada tipo de carro, dependendo das características e estágio do uso do motor. Aqui você encontra uma tabela com os cuidados e os procedimentos da escolha do seu combustível. A quilometragem define o tipo. Geralmente, a idade do carro é indicativa de que o tipo de gasolina que deve usar. Os mais antigos, geralmente, já têm acumulado em seu sistema de alimentação, que vai do tanque de combustível ao bico injetor. No caso da injeção de combustível, ao carburador, nos modelos mais antigos. Depósitos de impurezas, elas vêm dos tanques, dos postos de gasolina, que nem sempre recebem a manutenção correta. Nesse caso, é recomendado usar sempre a gasolina comum, mais do que suficiente para fazer o motor já usado funcionar a contento. Nesses carros, as outras duas podem gerar problemas de entupimento e desperdício, já que elas não são mais caras e não proporcionam melhora. As gasolinas especiais, das outras duas, as mais recomendadas é a aditivada, pois possui detergentes e dispersantes, que vai manter o sistema de alimentação limpo, evitando o depósito de borras e aumentando a vida útil do motor. Mas para quem usa sempre a gasolina comum, a aditivada ela pode ter efeitos negativos. Os detergentes e dispersantes soltam a sujeira acumulada, o que causa o entupimento dos bicos da injeção eletrônica. A aditivada só deve ser usada em carros que vão utilizar desde novos. Prêmios para poucos. Já a gasolina premium só deve ser utilizada para carros com taxa de compressão mais alta. Normalmente, os importados e os esportivos, por causa da sua maior octanagem, que evita a pré-ignição, também conhecida como batida de pino. No caso de motores com baixa pressão, ela não vai proporcionar nenhuma melhora de desempenho nem de economia. Assim como a aditivada, ela tem em sua composição detergentes e dispersantes. Siga o manual. O ideal, porém, é verificar o manual do proprietário do carro. A gasolina recomendada pela montadora sempre utilizar o mesmo tipo, e se possível a mesma marca do combustível. Portanto, só altere o combustível que geralmente você usa em caso de necessidade e retorne ao original o mais rápido possível. Não faça pensando em fazer um agrado ao seu automóvel. A gasolina só oferece riscos ao seu motor se for velha ou adulterada. Militech 1. Comprovado que a Militech 1, além de aumentar a potência em 5%, diminui o combustível em até 8%. Conservando seu carro, parte do motor. Não permita de nenhuma maneira que o motor trabalhe em rotações muito baixas. Andar, por exemplo, a 40 km por hora, em quarta marcha, representa uma carga muito forte para o motor. Da mesma forma, nunca ultrapasse o limite de giros. Ir além da faixa vermelha do contagiros pode comprometer a vida útil do motor. E em situações extremas, entortar válvulas, quebrar as bielas ou danificar o bloco do motor. Mesmo que no inverno não deixe o motor funcionando muito tempo para aquecer. A temperatura ideal é atingida mais facilmente com o carro em movimento. Basta dirigir com suavidade. Nas trocas de óleo, jamais coloque o líquido além do nível indicado. O excesso acaba sujando as velas, prejudicando a queima de combustível. O carro vai acabar perdendo a potência e consumindo mais combustível. Para garantir a medição, precisa sempre que faça verificação dos níveis de óleo e água com o motor frio. Faça sempre as revisões e trocas de componentes no prazo recomendado pelo fabricante. Nunca abra a tampa do reservatório de água com o motor quente. Isso acaba despressurizando todo o sistema, gerando bolhas de ar que podem prejudicar a circulação da água em uma situação extrema, levar ao superaquecimento do motor. Sistema de freios. Ao descer uma ladeira, procure usar a mesma marcha que colocaria se estivesse na subida. Jamais utilize o ponto morto, pois os freios eles não vão conseguir segurar o veículo em uma situação de emergência. Além disso, o maior esforço dos freios pode levar os discos e pastilhas ao superaquecimento. O carro ele pode ficar sem freios. Cheque mensalmente o nível de fluido de freio. Quando for completá-lo, tome cuidado para não deixar cair nenhuma partícula de sujeira. Qualquer resíduo pode comprometer o perfeito funcionamento do sistema. Ao aproximar o carro do cruzamento e semáforo, tire o pé do acelerador, mantenha a marcha engatada para que o motor diminua a velocidade do carro. Você evita freadas bruscas, preserva discos e pastilhas de freio. Transmissão. Não descanse o pé no pedal de embreagem enquanto dirige. Este é um hábito muito comum entre os motoristas, mas que pode provocar a queima do disco da embreagem. Além disso, os rolamentos, o volante do motor pode ser danificado. Quando parar em ladeiras, jamais segure o carro pisando no acelerador e na embreagem ao mesmo tempo. Esse procedimento, além de aumentar o consumo de combustível, vai desgastar o conjunto de discos e o platô da embreagem, diminuindo a sua vida útil. Ao parar em semáforos, é aconselhável colocar o câmbio no ponto morto, que vai evitar ficar com a embreagem acionada por muito tempo. Esse procedimento, por mais simples que pareça, ajuda muito a prolongar a vida útil de todo o conjunto. Sistema elétrico. Não tente dar a partida por mais de 7 segundos seguidos. Se necessário, aguarde 20 segundos entre cada nova tentativa. Acionar insistentemente, a ignição pode acabar descarregando a bateria. Não utilize detergente comum no reservatório de água do limpador de para-brisas. Coloque apenas produtos indicados pelo fabricante, pois a oleosidade de certos produtos pode acabar forçando a bomba elétrica. Além disso, a borracha das paletas elas podem ficar ressecadas, forçando uma troca desnecessária. Evite acionar a bomba elétrica do limpador por mais de 30 segundos, ou com o reservatório vazio.
Por isso pode danificá-la. Carro com injeção eletrônica requer cuidados especiais na hora de se fazer a ligação direta, popularmente conhecida como a chupeta. Siga os seguintes passos. Vamos lá. Primeiro, ligue o carro para prover energia. Segundo, conecte primeiro os polos positivos de cada cabo e em seguida os polos negativos. Primeiro o positivo, depois o negativo. A seguir, acelere o carro para liberar energia em marcha lenta, cerca de 1500 RPM, rotação por minuto. 4. Acione a chave do carro que está recebendo energia. Depois que ele pegar, ligue o farol alto e o desembaçador elétrico, dispositivos que consomem mais energia, evitando variações de corrente que podem prejudicar o funcionamento da injeção. E sexto, só então desconecte os cabos. Economia do combustível. Outra dica: evite freadas e aceleradas bruscas. Não acelere desnecessariamente, seja com o carro parado ou em movimento. Sempre que possível, rode com as janelas fechadas. Dessa maneira, a resistência do ar diminui, proporcionando uma boa economia de combustível. Faça verificações periódicas dos filtros de ar e de combustível, trocando nas quilometragens recomendadas pelo fabricante do veículo. Jamais ultrapasse a capacidade da carga do seu veículo. Além do mais consumo de combustível, haverá um desgaste de todo o sistema de suspensão, freios, pneus. Nas estradas, assim que o carro atingir a velocidade desejada, vá soltando aos poucos o pedal do acelerador. Não acelere o carro antes de desligar. Não acelere o carro antes de desligar o motor. Esse procedimento era necessário antigamente, quando o coletor tinha que ficar com combustível para o automóvel pegar com maior facilidade mais tarde. Atualmente, isso representa apenas um aumento no consumo do combustível. Além disso, isso pode provocar danos ao catalisador, aumentando a emissão de poluentes, prejudicando o seu desempenho. Dicas para os pneus. Os sulcos que estão nos pneus, eles não podem ter a profundidade abaixo de 1,6 milímetros. Os pneus eles trazem indicadores de desgastes. Eles estão localizados em seu costado entre os sulcos e o alto relevo. Quando eles se tornam visíveis, chegou a hora de trocar o pneu. Evite rodar com o pneu vazio. O estrago pode atingir a roda. Em caso de furos, pneus em bom estado aceitam o conserto sem problemas, podendo rodar ainda por muitos quilômetros. Não fique atento. Observe se o borracheiro utiliza ferramentas e materiais adequados. Mas fique atento. Observe o borracheiro se ele utiliza ferramentas e materiais adequados. Nunca permita que ele retire o pneu com uma marreta, pois há o perigo de prejudicar tanto a estrutura do pneu quanto o aro da roda. No caso de estragos maiores, como um corte, o ideal é procurar um atendimento ao consumidor do fabricante do pneu. O conserto em uma borracharia pode gerar uma bolha e os problemas futuros. Evite dirigir em alta velocidade, pois existe maior esforço da carcaça, provocando superaquecimento e acelerando todo o desgaste. Fazer curvas em alta velocidade força o atrito, causando desgaste excessivo nas laterais da banda da rodagem. Evite fazer freadas e arrancadas bruscas, que vão favorecer o desgaste irregular. Subir e descer a guia da calçada pode causar cortes ou quebras na estrutura do pneu. Evite ao máximo esse tipo de manobra. Ao estacionar, não encoste a lateral dos pneus no meio-fio. Esse procedimento pode resultar em separações na estrutura. Não estacione sobre óleos, solventes e outros derivados do petróleo. O contato dos pneus com esse tipo de produto vai agredir a estrutura do pneu, podendo provocar um desgaste prematuro. Não rode com excesso de carga no veículo, podendo haver deformação, quebra de estrutura dos pneus, além de comprometimento de todo o sistema de suspensão. Evite ao máximo impactos violentos em buracos ou obstáculos. Podem surgir bolhas ou mesmo haver a quebra da estrutura do pneu. Outras dicas. Se o seu carro possuir ar-condicionado no inverno, acione-o por pelo menos 30 minutos no período de cada 30 dias, ou seja, a cada 30 dias, meia hora. O sistema pode ficar com o funcionamento comprometido com a falta da utilização. É como a minha mãe sempre fala, né? Você tem um equipamento elétrico e se você não usa, você sempre tem que ficar usando, mesmo que não tenha utilidade, sempre lembra de ficar utilizando alguns minutos para não danificar o seu circuito. Às vezes, por falta de utilização, ele para de funcionar. Ao fechar a tampa do capô, o ideal é soltá-lo a cerca de 1 palmo de altura. Evite apoiar em áreas flexíveis para não amassá-la. Nunca utilize palhas de aço para limpar o vidro do seu automóvel. Use limpa-vidros ou álcool com jornal, que não deixa vestígios e fiapos como o pano. E se o vidro traseiro possuir um desembaçador, cuidado ao limpar a parte interna. Jamais utilize produtos abrasivos, nem encoste objetos pontudos ou cortantes, para não danificar os filetes de aquecimento. Jamais pulverize a parte inferior de dentro do carro com querosene ou óleos minerais, procedimento que são muito comuns nos postos de gasolina. Esse tipo de produto vai ressecar as borrachas e acaba estragando as lonas e pastilhas de freio. E se o veículo possuir um catalisador, evite fazê-lo pegar no tranco. O combustível ainda não queimado pode se alojar dentro do equipamento, o que aumenta o risco de superaquecimento do motor. Recomendações gerais. Use sempre as medidas indicadas pelo fabricante do veículo e são informadas no manual do proprietário. Tamanho diferente daqueles recomendados vão alterar o comportamento da direção, tornando o carro inseguro. Prefira o desenho da banda de rodagem compatível com seu tipo de carro e uso, e não coloque pneus lameiros em carros que vão rodar basicamente no asfalto. Nem dirija com pneus com asfalto na terra. Não monte pneus com tamanhos e construções diferentes em um mesmo veículo. Utilizar diagonais e radiais em um mesmo carro o tornará instável.
Para igualar o uso de 5 pneus do carro, incluindo o step, faça um rodízio pelo menos a cada 1.000 quilômetros. Ele compensará as diferenças do desgaste, que vai permitir um aumento na quilometragem, proporcionando uma boa estabilidade. A hora do balancear. A hora de balancear. O primeiro sinal de que é preciso fazer um balanceamento de rodas é o aparecimento de trepidações no volante. O volante começou a trepidar, está na hora de fazer um balanceamento. Fique atento, também qualquer desgaste irregular dos pneus. As rodas desbalanceadas, elas vão danificar os próprios pneus, que vai diminuir a sua vida útil. Além disso, vai provocar um grande desconforto em situação de uso, devido às trepidações que são transmitidas ao volante e ao sistema de suspensão, que também terá sua vida útil encurtada. Faça o balanceamento toda vez que trocar os pneus, quando fizer rodízios das rodas ou após fazer qualquer tipo de reparo do pneu ou da câmara. Quando for calibrar, vamos lá. Tenha sempre cuidado de rodar com a pressão correta, pois a calibragem errada é o principal fator que vai diminuir a vida útil dos pneus. A calibração ela deve acontecer semanalmente, sempre com pneus frios. Calibre os pneus sempre que for pegar na estrada. Excepcionalmente, nessas condições, é aconselhável utilizar 2 libras acima da normalmente recomendada. Aproveite a calibragem para verificar se as válvulas não apresentam vazamento e se essas respectivas tampas, evitando a penetração da umidade no interior do pneu. Utilize a pressão abaixo da recomendada, aumenta a área do contato do pneu com o solo, provocando rapidamente o desgaste das laterais da banda de rodagem. Isso vai diminuir a durabilidade e piora o consumo de combustível, superaquece os pneus, podendo gerar quebras, separações dos componentes da sua estrutura. A pressão acima da indicada altera o contato do pneu com o solo, acelerando o desgaste no centro da banda de rodagem. Além disso, o supertensionamento da carcaça o torna mais suscetível a cortes e pode prejudicar o conforto ao rodar e diminuir a aderência. E não descanse o pé no pedal da embreagem enquanto dirige. Esse é um hábito muito comum entre os motoristas, mas que pode provocar a queima do disco de embreagem. Além disso, os rolamentos e o volante do motor pode ser danificado. Fique atento aos barulhos do seu carro. Ao dar a partida, fique atento a qualquer chiado semelhante ao jato de uma torneira. Em geral, esse ruído é provocado por um problema no bendix do motor de arranque, que futuramente pode vir a afetar o induzido, o automático e a bobina de campo. E quando for ligar o carro, barulho de peças batendo associadas às trepidações, elas devem significar que escapamento ou os dispositivos que dão sustentação ao motor e ao câmbio, protetor do cárter, suporte do coxim e os próprios coxins vão apresentar problemas. Os problemas de sustentação do motor ou do câmbio também pode ser percebido por um tranco forte e ao tirar o pé da embreagem, principalmente depois de engatar a primeira marcha. Um barulho semelhante a disparos interruptos de uma metralhadora, ao acelerar, indica que a saúde do motor não vai muito bem, pois está rajando, assim como se diz popularmente. Vale lembrar que a lubrificação é absolutamente indispensável para a conservação do motor. Portanto, fique sempre atento ao seu nível, efetue as trocas de quilometragem recomendadas pelo fabricante do veículo. E se você passar por buracos e ouvir ruídos e objetos soltos batendo, provavelmente há algum problema na caixa de direção. Outra hipótese é que algum componente da suspensão está desgastado. Faça uma inspeção completa de todo o sistema e se ao pisar no freio você escutar um chiado metálico de ferro contra o ferro, está na hora de trocar as pastilhas de freio. E se você perceber ruídos semelhantes a um bater de panelas, principalmente durante as partidas, o silencioso do escapamento deve estar solto ou quebrado. Pneus cantando em curva são indício que o carro pode estar desalinhado. Isso pode acontecer quando passamos por buracos ou batemos pneus no meio fio. Ainda nas curvas, preste atenção se não há um ruído contínuo nas curvas fechadas. E se acontecer, pode ser um problema na junta homocinética. Vale a pena prestar atenção no motor em marcha lenta. Um barulho parecido com o de uma máquina de costura indica que as válvulas de admissão escape localizada no cabeçote estão desreguladas. Nessa situação, o carro vai perder desempenho, consome mais combustível. Com o carro em movimento, preste atenção em qualquer barulho semelhante ao zumbido de um besouro. Esse tipo de ruído é sinal de um estrague nos rolamentos da roda e aparece principalmente em alta velocidade. Correias e filtros. Vamos agora dar alguns conselhos sobre alguns itens muito importantes sobre também a vida útil para prolongar. Itens muito importantes também para a vida do seu motor. Troca do filtro de ar. Serve para evitar que as partículas estranhas elas entram nos cilindros junto com o ar. Em geral, os filtros eles são papel tratado quimicamente. É como se eles fossem responsáveis pela respiração do motor. Por isso é necessário trocá-los a cada 10.000 km ou de acordo com o prazo estabelecido do manual do proprietário. A troca de filtro do combustível. A alimentação por injeção utiliza filtro combustível de papel, em geral, colocados em linha ao longo da tubulação de passagem do combustível. No caso dos motores a diesel, emprega-se sempre um ou mais filtros alojados em recipiente, que funcionam como decantadores. Troca dos filtros do combustível necessário para manter o sistema de alimentação do motor limpo, evitando, por exemplo, o entupimento de bicos injetores, consequentemente falhas no funcionamento do carro. A troca deve ser realizada a cada 0 km ou de acordo com o manual do proprietário. A correia dentada deve ser verificada a cada 20.000 km e se está bem esticada e se não apresenta rachaduras, a troca deve ser feita a cada 50.000 km. Cuidado com o consumo.
E se você não prestava muita atenção ao consumo de gasolina, é provável que nos últimos dias tenha mudado de atitude. Economizar passou a ser um hábito muito salutar, mesmo para quem normalmente não se preocupa muito para o assunto. Faça as contas. E se você rodar cerca de 1.000 km por mês e economizar 10%, no final poderá ter deixado de gastar R$ 800. Manutenção. O primeiro passo para gastar menos combustível é cuidar da manutenção do seu carro. Um cuidado simples como manter seus pneus calibrados pode ter reflexo imediato no seu bolso. Pneus com pressão apenas 1 libra abaixo do recomendado pode provocar um aumento do consumo de até 2%. As velas gastas, filtros de ar sujos são outros fatores que facilmente controláveis e que têm muita influência no gasto do combustível. Cuidados com os preços. Procure os postos mais baratos para abastecer. É sempre uma boa política, mas é bom lembrar que se for precisar rodar muito para economizar pouco, você vai acabar gastando mais do que poupa. Além disso, é bom desconfiar de ofertas mirabolantes. Preço muito abaixo da média do mercado, mais de 10%, por exemplo, pode significar que o combustível esteja adulterado. As margens de lucro na venda da gasolina são apertadas e ninguém consegue fazer milagres. Algumas sugestões simples para gastar menos combustível. Se você tem um carro, procure usar o mais econômico. Planeje suas saídas em itinerários, procurando os caminhos mais curtos para evitar idas e vindas desnecessárias. E tente resolver a maior parte possível dos seus negócios e compromissos sem precisar ir à rua. Procure sair dos horários de menor movimento. O para e anda dos congestionamentos aumenta consideravelmente o consumo. Não corra, quanto mais rápido um carro anda, mais consome combustível. Mas não ande mais lento que o fluxo, que pode provocar acidentes. Elimine também todo o peso desnecessário. As pessoas que têm o hábito de deixar coisas no carro, como livros, revistas velhas, sempre que possível mantenha velocidade constante. A aceleração é a fase que mais se gasta com o combustível. Sempre que possível, evite usar o ar-condicionado. Andar com ele ligado pode consumir até 5% a mais. Militech 1. Comprovado que o Militech 1, além de aumentar a potência em até 5%, diminui o combustível em até 8%. E dica de limpeza. Lavando. No começo, esguiche bastante água sobre o carro para remover a poeira. Misture uns 100 ml de shampoo de carro de boa qualidade em 5 ou 6 litros de água, agitando até formar uma espuma. E com um pano limpo ou uma luva de lavar carros, começa a lavagem por cima, ou seja, capô, laterais, os paralamas, até chegar nas partes abaixo, que é onde se acumula mais sujeira. Procure lavar o carro por partes e enxaguar em seguida, evitando assim manchas na pintura. Remova toda a espuma. E por último, lave rodas e pneus. Terminada a lavagem, enxugue bem com uma flanela ou um pano e não se esqueça de enxugar as partes internas do carro. Polindo. Antes de polir ou encerar, o carro deve ser lavado e livre de poeiras. O veículo só deve ser polido quando a pintura estiver queimada, ou seja, fosca. Nesse caso, use uma massa para polir extra fina. A massa grossa é usada apenas para profissional. Comece colocando com os dedos pequenas quantidades de massa sobre a peça a ser polida. Em seguida, uma estopa para o polimento. Espalhe bem, esfregando em movimentos horizontais, até obter o brilho desejado. Agora, com uma estopa limpa ou uma flanela, dê uma limpada na parte polida. A tinta que sai na estopa durante o polimento nada mais é do que tinta queimada que a massa removeu. Após polir o veículo, é necessário encerá-lo para dar maior brilho e proteção ao polimento. Encerando. Bom, você deve encerar seu carro se a pintura estiver regular ou boa. E se estiver muito queimada, é necessário polir primeiro. A cera líquida ela é mais fácil de polir e remover. Comece espalhando bem a cera em pequenas quantidades, com estopa ou esponja em movimentos circulares. Insere uma parte de cada vez. Deixe secar, dê um brilho com uma flanela seca e limpa. Ou então um algodão hidrófilo apropriado para o polimento. Repita essa operação sempre com o lado limpo da janela ou o algodão até remover toda a cera, obtendo o brilho desejado. Acabamentos. Para os pneus, utilize apenas produtos que são derivados de glicerina, jamais passe derivados de petróleo nos pneus ou demais compostos de borracha. No painel, utilize um pano úmido limpo ou, caso queira dar um brilho, passe um silicone líquido com esponja macia. E nos vidros, é o último item na lavagem. Use limpa-vidros ou uma solução de álcool 50% e vinagre 50%, que serve para eliminar manchas e gordura. Dica: na lavagem não use detergentes derivados do petróleo, sabão em pó ou saponáceos. Tais produtos vão causar sérios problemas na pintura. Nunca lave o carro sob o sol ou com a lataria quente, bem como deixá-lo secar sob as mesmas condições. Você estará evitando manchas na pintura. Nas manchas de óleo ou asfalto, esfregue apenas o local em uma estopa embebida em querosene e lave em seguida. Faça o polimento sobre a sombra. Erros na pintura. Já que você estava querendo mais dicas resolvendo colocar uma ligada à pintura, agora a bola da vez é funilaria e pintura. É bom lembrar que o serviço de funilaria e pintura deve ser feito em oficinas devidamente limpas. O escorrimento. A tinta forma acúmulos em forma de um cordão. Isso se dá quando é aplicada, é feita uma pistola de pulverização, muito próximos à superfície a ser pintada. Movimento muito lento, excesso de tinta muito grossa ou uso de solventes inadequado. Aguardar a secagem completa, lixar as partes afetadas e preparar as superfícies são alguns passos importantes para não formar acúmulos.
Falta de aderência. O que causa o descascamento da tinta em forma de placas é provocado pela limpeza inadequada da superfície a ser pintada. Falta de lixamento, pintura original, uso de solventes são indicados ou aplicação de vernizes sobre base ressecada. A melhor maneira para não descascar é remover as camadas soltas, lixar e repintar, conforme descrito na embalagem do produto. Aquela casca de laranja. Esse defeito ele deixa a pintura com aparência granulada e enrugada, semelhante a uma casca de laranja. Descuidos na hora da aplicação, com realização da pintura em locais muito quentes, tinta muito grossa, falta de ajuste de pressão do ar na pistola de pulverização, vazão de tintas, são os fatores que vão provocar esses defeitos. Em caso mais simples, a correção pode ser feita após secagem de tinta na aplicação da massa de polir. Em caso mais grave, aguardar a secagem completa, lixar até obter a superfície limpa e repintar. Diferença de tonalidades. Há diversos fatores que podem ocasionar diferença na tonalidade. Em primeiro, é bom lembrar com o passar do tempo, a pintura original da fábrica sofre alterações na sua coloração por ação da natureza, por maus trato. Por isso, é necessário acertar a cor na hora da repintura. Outro fator importante é o modo de aplicação. Os fatores a serem considerados são a viscosidade, a vazão da tinta, ajuste a pressão do ar na pistola, velocidade de aplicação, distância entre a pistola e a superfície e número de demãos. Mexer bem a tinta é o primeiro passo para evitar a diferença da tonalidade. Caso a cor ainda precise de ajustes, o acerto da tonalidade pode ser feito com o acréscimo de pigmentos de tintas. Manchas e cores metálicas. Vamos lá, falta mais 4 páginas. Bom, pode ser identificada em função à concentração de alumínio em pequenas áreas. A falta de ajuste da pressão do ar, a vazão de tinta, a velocidade de aplicação, distância entre a pistola de pulverização e da superfície a ser pintada, a quantidade de retardador adicionado à tinta e o uso do solvente inadequado são as causas mais comuns para esse defeito. Aguardar a secagem, manchas de cores metálicas, aguardar a secagem completa, lixar a superfície, repintar somente com tinta de acabamento, sem necessidade de aplicar o primer, que são providências para evitar as manchas nas pinturas metálicas. Rachaduras. Quando a pintura apresenta riscos ou cortes profundos, causas: repintura feita sobre a base velha, já trincada, excesso de primer ou massa, aplicação de tinta sobre primer inadequado, aplicação de poliuretano sobre superfície pintada com laca acrílica. A melhor maneira para evitar a rachadura é raspar a parte afetada com removedor pastoso Glazurite, preparar a superfície e repintar corretamente, conforme a instrução da embalagem. A pintura queimada. Quando a pintura ela fica fosca, sem brilho, com aparência ressecada, é causado quando o veículo ele fica muito tempo exposto, lavado com shampoo, sabão muito forte ou usado solvente inadequado. Recomenda-se polir com massa de polir número 3. Freio. O sistema de freios é o mais importante do carro, por isso que merece atenção constante. Nos veículos antigos usam-se lonas e tambores, nas atuais, pastilhas e discos. Seja qual for o sistema, porém ele é um sistema hidráulico, ou seja, ele é acionado por um óleo projetado para trabalhar em temperaturas predeterminadas. Seguem principais aspectos serem verificados no sistema de freio. A questão de tempo e calor. Eficiência de freio decai com o tempo, com a intensidade do uso. Por isso, muitas vezes, sente o pedal abaixar depois de se solicitar os freios com muita frequência, com muitas descidas e serras. Isso indica que o sistema sofreu um superaquecimento, por causa do atrito entre as pastilhas e os discos, ou das lonas de tambores. A temperatura passou do limite de tolerância. Isso também pode ser devido aos freios estarem necessitando a troca de um ou vários componentes. Revisões com datas marcadas. O ideal é estabelecer uma rotina de vistoria dos freios. Deve incluir toda a canalização que leva o óleo do cilindro mestre, onde fica depositado as sapatas que vão acionar as pastilhas. Com os freios, todo cuidado é pouco. Nunca há atenção em demasia. O nível do óleo do freio deve ser verificado semanalmente, trocado a cada 2 anos, ou de acordo com a recomendação do fabricante. Quando está sujo, velho, contaminado, o óleo do freio ele vai perder a capacidade de pressão, que vai dificultar a freagem e colocando riscos em sua segurança. Cuidado com o ar. Quando se troca o óleo, deve-se evitar a presença de ar de tubulação dos freios. Ele faz o pedal abaixar e diminui drasticamente a capacidade de freagem. Muitas vezes, uma simples sangria do sistema, que é a retirada do ar, ela é simples e rápida. Existem óleos que resistem a temperaturas mais altas, mas são bem mais caros e desnecessários para o uso normal. De olho na quilometragem. Vamos lá, mais 3 páginas. As pastilhas elas devem ser verificadas a cada 10 mil quilômetros. A cada 30 mil, verifique todo o sistema e regule o freio de mão. Preste muita atenção, as borrachas de conexão de condutos de óleo, elas incharem enquanto o pneu é acionado. Está na hora de trocá-las. Quanto à marca, siga as instruções do fabricante do seu carro. Está no manual do proprietário. E se não for possível encontrar a recomendada, prefira sempre as marcas mais conhecidas. A ladeira abaixo. Nunca desça uma ladeira em ponto morto. Engrene uma marcha mais baixa. A terceira é mais indicada, para que ela contenha as rotações do motor e impeça o carro de ganhar velocidade. Assim você estará poupando os freios do seu carro. E em muitos casos, vidas. A lubrificação. Uma das manutenções preventivas que o motor deve fazer para evitar problemas com o motor de carro
é a troca de óleo. Um lubrificante vencido força mais e aumenta o desgaste dos pistões. Por isso, ficar atento quanto ao nível de óleo e a data de troca são quesitos básicos para deixar seu motor mais redondo. A troca de óleo. A lubrificação vai consistir essencialmente para separar superfícies em dois componentes, em movimento relativo por meio de uma camada fina de óleo ou de graxa, minimizando o atrito. E com o tempo, essa camada diminui o motor, começando a trabalhar em alta temperatura. Prazo médio para efetuar a troca de óleo é a cada 5.000 km. A troca de filtro de óleo. A função do filtro de óleo é reter todas as impurezas do lubrificante que está no motor. Por isso, verifique sempre. Cuidados na hora da troca. A utilização correta do lubrificante depende da indicação do fabricante apresentada no manual do proprietário. É imprescindível que o motor respeite o tipo de óleo que deve ser colocado, principalmente com relação ao grau de viscosidade do produto. Qual a diferença entre o material sintético e o mineral? Os óleos minerais são extraídos da natureza, por meio de separação dos componentes de petróleo. Os sintéticos são fabricados em usinas da química fina, que vão permitir a projeção de características específicas mais adequadas, como por exemplo, a resistência à oxidação, o envelhecimento do poder lubrificante. Não é recomendado misturar minerais com sintéticos? Bom, elas possuem diferentes poderes de solvência. Isso pode gerar depósitos no motor, desgaste das superfícies, vazamento, aumento da corrosão, entupimento no sistema de lubrificação. Por outro lado, existem os óleos chamados semissintéticos. Nesse caso, essas misturas são feitas na fábrica de lubrificantes com controle de qualidade adequado para o carro. Utilizo um método tradicional ou de sucção. Antes de fazer a troca, é preciso que o motor tenha permanecido pelo menos 5 minutos em funcionamento. Geralmente, isso vai garantir que as impurezas elas fiquem em suspensão e sejam eliminadas. No caso da troca por meio do bujão, garante que o esvaziamento quase total do cárter. Já as máquinas a vácuo fazem uso de sondas de sucção introduzidas no orifício da vareta da medição de óleo. Mas é interessante estar atento, pois cada modelo do motor exige uma sonda de comprimento e forma adequados no formato interno do cárter. Militech 1. Eu gostaria de apresentar esse produto, é utilizado em algum tempo pela Marinha Americana e agora chega ao Brasil, que possui características únicas sem similar nacional. Militech 1 é um líquido sintético, coloração dourada, com viscosidade similar aos óleos SAI 10. Apesar de frequentemente adicionado ao óleo, Militech 1 não é um aditivo, pois eles não contêm melhoradores de viscosidade, não possui partículas em suspensão, não altera a composição físico-química e nem os intervalos de troca de óleo. Quer dizer então que ele pode ser puro ou misturado em qualquer tipo de lubrificante, como óleo mineral, sintético, hidráulico e graxas. Militech 1 ele é usado, inclusive misturado com o metanol em competições de arrancada, para lubrificar a bomba elétrica dos componentes. Para lubrificar, me perdi, me desculpa. Misturando com metanol, competições de arrancada, lubrificar bomba elétrica de combustível, de bicos injetores contra os efeitos altamente corrosivos nesse tipo de combustível. Isso porque o Militech 1 ele é um composto altamente estável, vai misturar com o óleo, mas não reage com esse, utilizando apenas como veículo para chegar às superfícies metálicas e aderir a elas quimicamente na presença do calor, a absorção, saindo completamente do óleo, criando uma lubrificação permanente, protegendo essa superfície de atrito em aproximadamente 17 vezes. Essa diminuição está tão visível que logo após a aplicação já se nota diferenças do comportamento do motor, com funcionamento mais silencioso, mais macio, principalmente um aumento de potência, diminuição de consumo reais comprovados em dinamômetro, tanto para motores diesel quanto para motores a gasolina. Portanto, esse aumento de potência, diminuição do consumo são consequências de uma redução de atritos, aumentando drasticamente a vida útil do motor ou de qualquer outro componente mecânico, com resultados comprovadamente superior a qualquer outro tipo de produto parecido ou aditivo. Portanto, não se trata de um produto milagroso. É apenas um poderoso redutor de atritos que reage nas superfícies metálicas de motor, câmbio, diferencial, etc., mantendo uma lubrificação permanente e ideal mesmo em caso de contaminação do óleo com solvente, gasolina, álcool, água, etc. Inúmeros testes foram feitos e comprovam um aumento de 5% da potência em motores a gasolina ou álcool, 6% de motores diesel e uma diminuição em até 4 décimos por volta dos motores para karts. A diminuição do consumo de combustível está entre 8% e 10%. Em ambos os casos, gasolina ou diesel também verificou uma diminuição da temperatura do trabalho em motores diesel em 9%. Todos esses dados eles foram retirados em um misto de testes de dinamômetro por empresas sérias e sem nenhum interesse em beneficiar do produto e de campo. Caso haja interesse, temos os laudos para comprovação. As vantagens, em alguns casos, chegam a ser superiores
a mais em conta em um trabalho de remapeamento e injeção eletrônica. Em certos casos, que aumentam, chega a 2% contra 5% de adição do Militech 1, a um custo em média 5 vezes maior, continuando imbatível do item de consumo de combustível ou peças de comprovações reais sobre os benefícios mencionados. Nós mostramos porque temos comprovações tanto em laboratório quanto em competições. É só perguntar para o pessoal que compete nas provas de arrancada a Fórmula Truck, a Baja 2000 e Curtis, entre muitos outros, para se convencer dos benefícios obtidos com o Militech 1. Portanto, se for calculado o custo de produtos em função dos benefícios, consta-se que a economia do combustível, o produto vai aumentar um retorno bem maior que o investimento. Lembrando ainda que, para permanecer na superfície do motor, a sua aplicação é feita a cada de 20.500 horas, independente das trocas de óleo nesse período, o que torna totalmente diferenciado nos aditivos precisam ser adicionados a cada troca. Motores, gasolina, álcool e diesel. Aplica 60 ml por litro de óleo a cada 20.000 km ou 500 horas, em condições severas. Dobre a quantidade de trabalhos superiores a 5.000 RPM. Motores 2 tempo, motos, barcos, jet skis e karts. Aplique 60 ml por litro de óleo 2 tempo. Câmbio manual, aplique 60 ml por litro de óleo a cada 48.000 km ou 1.000 horas. Câmbio automático, aplica 30 ml por litro de óleo a cada 48.000 km ou 1.000 horas. Diferenciais, aplique 30 ml por litro de óleo a cada 48.000 km por hora ou 1.000 horas. Caixa de redução e compressores de ar. Aplique 100 ml por litro de óleo na primeira aplicação, posteriormente 60 ml por litro de óleo a cada 1.000 horas. Sistema hidráulico. Aplique 20 ml por litro de fluido hidráulico a cada troca de fluido. Outras maneiras de usar o Militech 1. Aplique uma fina película de Militech 1 diretamente sobre a peça metálica e cozinha durante meia hora a 80 graus. O forno estufa ou por indução. Para adicionar graxa, aplique 15% de Militech por peso e misture de forma homogênea. Aplique várias gotas de Militech puro à ferramenta em operações de corte de metais. Troque o óleo conforme recomendações do fabricante. Os benefícios do uso do Militech 1: vai diminuir o atrito, consequentemente o desgaste, aumenta a potência usando a mesma energia, melhora a acomodação entre os painéis de pistão e as paredes do cilindro, resultando em melhor compressão, requer menos energia para a partida dos motores, diminui o calor gerado nas partes móveis em atrito, diminui também a oxidação, a decomposição térmica, a corrosão, diminui a emissão dos gases poluentes, permanece absorvido as peças, independente das trocas de óleo, mantém a lubrificação permanente em todas as superfícies metálicas, não afeta a viscosidade nem a propriedades físico-químicas do óleo, não altera as tolerâncias de folga do equipamento, protege as peças, inclusive no caso de contaminação do óleo por outros elementos, gasolina, diesel, álcool, água, solvente, poeira, etc. Evita que contaminantes, borras, vernizes, carbonizações e partículas que se depositem nas superfícies metálicas. Observação: equipamentos, motores que estejam com desgaste acima da tolerância podem não obter benefícios mencionados. Aplicações de Militech 1. Militech 1 pode ser aplicado em todos os tipos de equipamento, como motores de todos os tamanhos, a diesel, gasolina, álcool, 2 ou 4 tempos, transmissões diferenciais automotivas industriais, compressores de todos os tipos, incluindo refrigeração, rolamento, redutores, mancais, bombas, sistemas hidráulicos, correntes, armas, karts, jet skis, bicicletas, hobby, modelismo, entre outros. O Militech 1 também é um excelente fluido para cortes para ferramenta, entorno ou usinagem. O Militech 1 funciona em qualquer lugar onde duas peças de metal se friccionam sem alterar as tolerâncias de folga e equipamento. E agora, para finalizar, como funciona o Militech 1? Simplesmente ele usa o lubrificante com o meio de chegar às superfícies metálicas, com atrito, os pontos críticos do calor dentro do equipamento. Chegando a esses locais, o Militech 1 sai completamente do lubrificante e as moléculas do Militech 1 eles vão se fixar nas superfícies metálicas, que vai ser a absorção, vão ser absorvidas. Isso vai acontecer entre 38 graus até entre 38 e 66 graus, vai depender das condições e atrito e carga. O efeito dessa reação vai enrijecer a superfície metálica, ele não vai endurecer, tornando aproximadamente 17 vezes mais resistente enquanto a reação se completa. Além do aumento da resistência da superfície metálica, Militech 1 diminui drasticamente o atrito e o arrasto parasítico entre os metais. Motor cansado. E se o motor do seu carro estiver dando sinais de cansaço, começa a fazer barulho característico, ele começa a fazer um barulho característico, não se desespere. Uma medida preventiva pode ser tomada para diminuir o problema ao chegar na hora de troca do óleo lubrificante, opte por um óleo mais grosso, 20 watts 50, por exemplo, 20W50, por exemplo, e misture também um aditivo nele. Essa medida deve suavizar um pouco o barulho do motor, que vai diminuir a queima de óleo até prolongar sua vida útil. Outra coisa que ajuda muito o motor, falamos porque testamos o uso do Militech 1, além de dar ganho de potência, ainda aumenta a proteção sobre os metais e em torno de 17 vezes de resistência, a mais de resistência. A pintura sempre nova.
Carros que vão ficar estacionados em lugares abertos recebem raios solares constantemente. Além de sereno, tende a ficar a pintura mais gasta antes do tempo, pode-se amenizar o efeito do sol e do orvalho. O melhor é encerar a pintura a cada 2 meses, ou se preferir a cada 3 lavagens. E lembre-se de polir ou encerar demais acaba com a pintura do carro. Tudo tem um limite, né? Bom, esse aí então, pessoal. Esse foi o material desse cursinho online que eu tô fazendo de conserto de carros e motos, né, injeções eletrônicas. Beleza? E é isso aí. Sempre leiam qualquer tipo de material, vão treinando a sua leitura, que vocês vão ficando craques, vocês vão ficando mais cultos, e é isso aí. Tudo de bom pra vocês, um forte abraço e fui!